Há uma semana atrás eu gravei um vídeo no qual mostrei que o meu kefir de água que eu cultivo, ele havia esfarelado e dado uma enfraquecida. Já há 2 semanas anteriores ele já estava fraco. Então eu decidi voltar a utilizar o açúcar mascavo, no qual ele fermentava bem, se adaptou bem. E agora eu notei que simplesmente ele está se multiplicando, ele está multiplicando, tem até alguns grãos boiando, a fermentação está bem característica. Então aqui ó, dá para ver que tem bolha, está formando um biofilmezinho ali, só que os grãos eles estão pequenos. Então a tendência dele, ele está se multiplicando, entretanto a tendência está sempre nesse tamanho de grão. Que não é o normal dele. E na verdade parece que quanto mais ele se multiplica, os menores vão aumentando, embora tenha alguns maiores, alguns grãos maiores que estão boiando aqui. E no fundo vai ficando aquela massa e eu não consigo separar isso, e eu estou tendo problema porque começa a fermentar muito. E a fermentação parece que fica desigual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu já fiz anteriormente, o que eu recomendo para as pessoas quando me perguntam: "Ah, Rodrigo, você faz alguma coisa para fortalecer o seu kefir?" Eu não faço nada. Eu só dou uma mudada na forma de cultivo para poder tentar estimular ele a fermentação ficar assim, não ter grãos pequenos, não ter massa no fundo e não ter grãos grandes, para não ficar muita diferença. Eu tento eliminar isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou coletar alguns grãos de kefir e vou começar a cultivar como se fosse uma amostra nova que eu tivesse recebido. Daí eu começo nesse potinho pequeno, eu vou utilizar aqui em torno de 50 ml de água do filtro, filtrada, tá ali o meu filtro de barro, e uma colher de café do açúcar mascavo, desse mesmo, e esse resto eu vou continuar cultivando para poder testar algumas receitas de fortalecimento que eu encontrei na internet. Mas eu gosto de fazer isso, separar alguns grãos não os maiores, mas também não os menores, separar alguns grãos assim que eu vejo que o tamanho tá equiparado, tá igual, e eu parto para um novo cultivo, como se eu tivesse recebido uma doação, onde eles vão começar igual e vejo o desenvolvimento deles. E é lógico, eu começo num volume pequeno, eles vão começar a desenvolver igual, a tendência é que cresçam. E lógico, nesse cultivo pequeno, a quantidade de açúcar ela acaba sendo grande, assim, sendo maior. Então, assim, se eu for tomar, lógico, vai estar doce, mas qual que é o meu intuito? Dar um meio onde a acidez vai aumentando devagar para que o kefir entenda, opa, tem bastante açúcar, o meio não está ácido, então eu vou aproveitar para me desenvolver, para os micro-organismos produzirem bastante biomassa, né, esse polissacarídeo responsável pelos grãos, e ele vai crescer, porque eles vão entender que o ambiente está favorável a ele estocar alimento ou produzir esse polissacarídeo. Então eu vou fazer isso, lógico, não tem um embasamento científico, eu parto dessa teoria, mas falta estudo científico que comprove isso. Então é a minha maneira de ver. Tem outros métodos. Então eu vou para a cozinha, eu acho que eu nem vou falar muito mais, explicar, não tenho mais nada que explicar. Sempre nos comentários me perguntam, eu acabo respondendo isso, ó, separe alguns grãos maiores e cultiva como se fosse uma nova amostra. E eu vou fazer isso e vou mostrar para vocês, ó, dá para ver que tem um grão aqui maior boiando, mas eu vou tentar pegar um no meio dessa mistureba que tem embaixo, lógico. Eu vou filmar o fundo aqui e na hora que eu coar vocês vão conseguir ver, no fundo tem uma massa, então esses grãos mais de baixo, né, dessa camada, eles são bem menores e já tem uma massa aqui. Eu vou separar 5 grãozinhos e vou mostrar isso para vocês. E esse aqui eu vou continuar cultivando da maneira adequada, da maneira que eu já tenho costume.